Olá! Oi, Jussara! Oi, Ale! Ai, que delícia ver vocês aqui! Oi, tudo bem? Olá! Que delícia, que saudade! Nossa Senhora! Saudade, Vontade de abraçar. que saudade. Linda como Ai, sempre. obrigada. Menina, é que tá gravando já, senão eu vou contar. Ainda tô com o cabelo meio úmido até. Otávio, seja bem-vindo! Boa noite, Liris, tudo bem? Tudo bem? Que alegria ter vocês aqui. A Tisa, querida! Ai, quanta gente querida! Mônica! Ai, que delícia! Gente, vocês me perdoem pela minha voz que está um pouco rouca sexy. Minha voz pifou essa semana. Lucila também veio! Ai, que delícia! Antônio Carlos. Antônio Carlos. Cassiane, ai, gente, muito legal. Muito legal. Só gente legal entrando. Dani, minha amada, meu braço direito. Gente, vocês estão animados para falar? Eu vou contar para vocês um pouco, vou adiantando aqui, já vou contando uma história dessa ideia de fazer essa mentoria. Quando eu saí do corporativo, era uma vez uma Liz, eu vou falar um pouco sobre a minha história, eu sempre coloco essa apresentação, quem já viu minha apresentação vai ver de novo a mesma historinha de vida que eu coloco, eu preciso trocar as fotos, mas não deu tempo. Eu saí do corporativo em 2018, eu vou contar isso um pouco mais, essa história toda, e resolvi mudar, falar de outras coisas na minha vida. Resolvi que eu queria falar, resolvi que eu queria cuidar de pessoas, e durante um certo tempo, é como se eu tivesse me desconectado da Liris executiva, sabe? Eu não sei se vocês já passaram por isso alguma vez na vida. Está entrando o Wilson vai entender bem o que eu estou falando. Então, durante algum tempo, quando saí do corporativo, Wilson, estou falando de você aqui, que você também acabou de fazer uma transição de carreira. Eu não queria exatamente fazer o mesmo papel que eu desempenhava dentro do corporativo. Eu queria fazer outras coisas, eu fui estudar outras coisas. Eu vou contar um pouco mais em detalhe com fotos da minha história. Mas as pessoas ficavam me pedindo para eu contar um pouco mais da minha história do corporativo. E no início, realmente, eu não queria. Muito louco, né? E chegou o momento, finalmente, de eu fazer isso. Por isso que eu estou muito contente. Essa é a primeira turma, é a primeira vez que eu vou falar desse assunto. Vou contar, como eu falei, mais em detalhes agora que eu contar a história da minha vida para vocês, assim que as pessoas terminarem de entrar. Eu só vou dar mais 2 minutinhos, aí eu começo a apresentação em respeito aos que chegaram pontualmente. Eu sempre dou 5 minutinhos de chorinho. E vocês, eu queria que vocês, por favor, escrevessem já aqui no chat o que vocês gostariam que eu falasse nessa aula de hoje. Qual a expectativa que vocês têm? Do tipo assim, se eu pudesse levar alguma coisa daqui, que eu vou anotar e ver se eu consigo responder com o conteúdo que está aqui ou dando as respostas no final. Então, coloca no chat para mim ou abre o microfone e fala. Estamos aqui em confiança. Meus encontros são sempre assim participativos. Então, fala, o que motivou vocês virem aqui? O que vocês gostariam de levar assim do tipo, se eu conseguisse levar isso, eu ia ficar feliz. Valeu a pena ficar aqui. Comentar um pouco sobre os desafios de transição de carreira. Ok. Não estava planejado, a gente pode falar isso no final, tá? Que mais teve de que alguém mais quer abrir sobre o que gostaria de falar? Wilson, você está tão quietinho que eu estou até preocupada. Não, tô quietinho porque eu não quero pegar o stage pra mim, é seu. Hã? Eu queria só para... Desculpa, você me ouve bem? Tá tão baixinho o teu... Peraí, não sou eu que estou baixinha aqui, desculpa, né? Eu estava com o som baixo de vocês. Boca, fala. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Uhum. Não, acho que a gente, só que você, eu acho que a gente sempre vai para um curso, né? Eu acho que isso não é um curso, é uma aula, mas se vai para um curso de liderança, eu acho que é uma oportunidade ímpar de a gente estar conversando com você fora da organização, porque o ambiente dentro da empresa, quando ela te chama para um curso de liderança, ele é um ambiente pasteurizado. As pessoas tendem a ser castradas no sentido de falar o que elas querem, de colocar opinião. Eu acho que quanto mais você puder falar de liderança sem dourar a pílula, melhor. Eu acho que isso é um serviço, é um valor que você entrega para a gente, se você quiser.
Porque eu acho que a liderança pasteurizada, o HT, que vem na caixinha, né? Essa a gente já está de saco cheio, pelo menos eu diria. Eu vou falar algumas verdades com amor. Está planejado aqui no escopo. E eu já vou começar a falar, tem o Kiko entrou. Vou falar disso porque a maneira que eu encontrei, a minha maneira de dizer o que eu penso, sem parecer agressiva, porque tem um fundo de intenção muito positiva, é falar a verdade com amor. E hoje eu vou falar o meu ponto de vista de liderança. Me atrever a falar de um tema que já é tão falado há tanto tempo, né? Que é um desafio para a humanidade. É porque eu quero falar do jeito que eu acredito. Por isso que, para mim, até o nome, liderança inspiradora. Eu acredito numa liderança que seja assim. E eu vou explicar um pouco aqui até os tipos de líderes, alguns tipos de líderes que eu conheci ao longo da minha carreira. E vou pedir, inclusive, sugestão para vocês. Então, o que mais? Alguém mandou mensagem no chat? Vocês estão muito tímidos, pouco participativos. Então, Ô, Líris, Otávio aqui, deixa eu te perguntar. No caso, para a gente ganhar uma visibilidade com a liderança, tem algum método específico, alguma mudança no mindset, alguma coisa específica que a gente tem que conversar com a liderança? Não só mostrar, eu fiz o meu trabalho aqui, é assim e tal, mas talvez haja uma outra maneira, né, que a gente ganhe uma visibilidade por parte da liderança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse... existe, me cobra isso também no final, como ganhar visibilidade com a liderança, é isso? Vou pôr no chat aqui para ficar registrado. Tá. Me Você que cobra. está gravando. Não, já está aqui. Não, já está aqui, eu estou anotando. Essa resposta eu vou te dar. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Ok, eu vou te dar. Estou só anotando aqui, tá, gente? Só um segundo. Pronto, vamos começar então. O que eu quero pedir para vocês? Que vocês, como eu falei, eu vou mostrar aqui as regrinhas, mas que vocês participem, tá? Isso é um bate-papo. Pronto, anotado. Já não esqueço mais. Então, vamos começar, chicos. Em primeiro lugar, estamos aqui gravando. Muito obrigada pela presença de vocês novamente. Então, vamos abrir agora a nossa apresentação. Como ganhar visibilidade com a liderança? Anotadíssimo. Eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Deixa eu só colocar isso aqui em slide já grande e fazer o Alt Tab para achá-los e já entrar direto na tela, que eu sou craque não entrar com o slide direito. Aí eu vou fazer aquela pergunta da pandemia. Vocês estão vendo a minha tela? Está todo mundo Sim. vendo a tela? Sim. Então, beleza. Eu sou super esquecida, vocês me lembrem no final. Eu já anotei aqui as perguntas, mas se quiserem fazer mais perguntas, anotem, tá? Tá tudo dentro do esquema. Então, hoje eu vou contar para vocês o que, na minha opinião, é o segredo de uma liderança inspiradora. O que eu aprendi ao longo da minha vida executiva, enfim, de mais de 10 anos como diretor e mais de 33 anos de mundo corporativo. Gente do céu, entrei com 18 e saí com 51. O que a gente vai cobrir hoje? Estou com 56. A vida passa muito rápida. O que não é liderança, a gente vai falar. Os maiores erros cometidos pelos líderes. As consequências desse erro. O que é liderança? Qual é a prerrogativa para ser um bom líder? A principal característica de um líder e a forma certa de liderar, que são os 5 pilares de liderança, no meu ponto de vista. Ok? Então, tem bastante conteúdo. Peguem caneta, peguem papel.
Anotem, como eu falei, os insights e como é que a gente vai funcionar com os nossos combinados. As câmeras abertas, os microfones vão estar fechados, mas eu vou pedir para vocês participarem eventualmente, porque é muito chato ficar aqui falando sozinho. Então, por isso eu adoro participação ativa. Chat eu tenho um probleminha. Quando eu estou apresentando os slides, eu não enxergo o chat. E fica chato, porque eu não enxergo o chat. Então, eu vou pedir para vocês abrirem mesmo o microfone, sabe? Se for alguma coisa, porque assim eu escuto e eu posso responder a vocês, tá bom? Então, primeira coisa, a gente começa apresentando um pouco da história, que foi o que eu falei no início. Quem já viu minhas apresentações já viu essas fotos, que eu era super tímida. Esta sou eu aos 4 anos de idade, já com as minhas mãozinhas italianas. Na verdade, eu não sabia o que fazer com elas. E isso durou muitos anos, tanto que na foto seguinte eu tinha 22 aninhos, e elas estavam assim, cruzadinhas, morrendo de vergonha. Esse ser sempre foi o mais alto da sala, tem 1,77 de altura, né? Já que quando eu era criança, eu já era um ser bastante descolado da média, aquela que fica no final da fila, sabe, que tem trauma, que a gente fazia filinha para voltar do recreio, e eu era sempre, assim, atravessei minha infância inteira sendo a última. E me escondia, sabe, andava curvada, tinha dificuldade para arranjar namorado. Eu falei que numa festa de 10 anos de idade, tinha um menino na minha sala, eu era mais alta, ele era mais baixinho, batia aqui em mim, gente. Aí, na minha época, tinha música, tinha bailinho. Quem participou de bailinho aqui, levanta o dedinho. Wilson, você fez bailinho. Aquela musiquinha de dançar junto, né? Dançava respeitosamente, né? Como a menina com a mão na cintura de... Hã? Não era da minha época, não. Ah, então tá. A gente dançava assim. O menino punha a mão na nossa cintura, tinha que tomar muito cuidado e vigiar para a mão não escorregar, né? Porque isso não podia. Às vezes o menino queria descer a mão assim, a gente segurava na cintura, pegava e ajustava de novo, tipo, pode não. E a gente punha a mãozinha no ombro assim e dançava. E tinha um menino, que era o Pedrinho, que ele era apaixonadíssimo por mim. Só que ele, como eu falei, ele batia aqui em mim, no meu aniversário de 10 anos de idade, na minha casa. Botou a musiquinha e o menino me tirou para dançar e eu fiquei com vergonha de dizer que não, na música colado. E aí ele foi dançar comigo, eu preciso achar essa foto, gente, porque essa foto me traumatizou durante anos. Meu pai foi lá e tirou uma foto do menino com a cabeça aqui. Na época, os meus seios estavam começando a nascer, então ele estava realmente na altura, com a cabeça diante dele. Isso é uma coisa bastante constrangedora, que me traumatizou muito e acho que ajudou de verdade. Eu lembro tanto dessa história, porque meu pai mostrava aquela foto para todo mundo aqui em casa. Cara, pai gera trauma sem ter noção, né? Então, eu tinha esse complexo de altura. E quando eu cresci, eu demorei muito tempo até eu realmente me portar, sabe? Do tipo, com orgulho de quem eu sou. E isso atrapalhou muito minha liderança. Eu era muito boa aluna na sala de aula, eu fui eleita eu era a melhor aluna nem da sala da escola, que eu era bem, bem dedicada, assim. E me elegeram representante de turma. Eu não sabia o que fazer com o cargo. Me deram uma liderança, eu não tinha o menor preparo. E isso tudo, como eu falei, foi me deixando com marcas mesmo de não saber dar conta do que é liderar. Muito complicado isso, né? Até um convite a resgatar se em algum momento da sua vida você passou por alguma situação assim, porque te gera insegurança e você só se dá de conta quando você cresce lá na frente, do impacto de, às vezes, de alguma coisa no passado. Chegou no final do ano, eu fui cobrada de um monte de coisa que eu não fiz, que eu não tinha nem noção que eu tinha que fazer, porque me jogaram uma liderança no colo e eu não estava preparada, né? E eu vou falar isso adiante, isso acontece até hoje. Aí eu cresci nessa época que eu saí da CIA, eu fui para a Avon me deu uma exposição muito grande, a gente fazia apresentação para a imprensa, fazia plannings, fazia prêmios, enfim, o prêmio de maquiagem, saía na revista Caras, saía em tudo quanto era revista, e ali a minha autoconfiança foi ficando ainda maior, e eu descobri que eu tinha uma facilidade muito grande, não apenas de liderar a equipe, que eu já era gestora há uns 6 anos, 8 anos quase, mas também de fazer apresentação em público. E isso foi, pouco a pouco, construindo minha autoconfiança. Aqui são algumas fotos dessa época, com a Ana Paula Rose, com a Luísa Brunet, enfim. Aqui é quando eu já estava na Vivara como diretora comercial, eu fui diretora de praticamente todas as empresas que eu trabalhei, exceto da primeira, que eu tinha 18, saí com 24 anos, mas todas as outras que eu entrei, eu cheguei ao cargo de diretoria,
e cheguei principalmente muito despreparada. E isso é um fator comum, como eu falei, eu vou mostrar mais adiante. A gente vai crescendo e vai acreditando que a empresa funciona, isso responde um pouco a tua pergunta, tá, Otávio? Que a empresa vai funcionar com a mesma meritocracia que você aprendeu desde a escola e funcionou até a faculdade. Você acredita que basta você ser o melhor no sentido de entregar resultado e que você vai receber todo o reconhecimento e todos os louros. E aí, como diz o Wilson muito, né? A gente tem a própria linguagem do corporativo, né, Wilson? Que não funciona da mesma maneira que funciona a parte acadêmica. Só que ninguém te ensina isso. Dentro da empresa, além dos hard skills, né, além da entrega de resultado, você tem que ter muitas outras características que eu vou falar até o final da nossa aula, que são absolutamente necessárias, são as famosas soft skills, mas sabe que tem um leque gigante de soft skills. E não dá para fazer tudo, e ninguém faz tudo, né? E aí já vai uma verdade com amor, não existe líder perfeito. Não existe líder perfeito, e não dá para conseguir fazer gabaritar aquela lista. O que dá é para entender quais são as principais características, e no caso eu vou passar para vocês a minha visão, né, que vocês têm que desenvolver, para assumir uma liderança com maior segurança, com maior tranquilidade, para que isso não se converta num inferno. Porque é um inferno na vida de quem não está preparado receber algum cargo de liderança. E como eu sei, porque eu passei disso desde a infância. Ok? Quando eu saí do mundo corporativo, depois, né, desses 33 anos, 10 anos como diretora, eu resolvi empreender. E aí eu resolvi cuidar de gente, comecei a fazer treinamento corporativo. Eu falei, nossa, que legal. Eu fui convidada por uma pessoa muito querida, que ainda é minha mentorada hoje, meu mentorado hoje, e por sinal vou voltar a fazer treinamento corporativo nessa mesma empresa, que é o Carlos. Ele virou para mim e falou assim, eu tirei um período sabático e fiz um monte de formações. Na verdade, comecei a me formar desde os 49, quando eu decidi que eu ia fazer a transição de carreira, comecei a fazer formação de coach, de mentoria, enfim, depois eu me meti em física quântica, Theta Healing. Vocês não podem nem imaginar o que eu fiz, design thinking, aí eu vim para o marketing digital, que eu queria aprender, eu era diretora de marketing, mas não entendia de marketing digital, e ele falou, eu preciso de uma pessoa que faça treinamento para mim corporativo. E eu queria que fosse você, por quê? Porque você reúne essa parte de desenvolvimento humano para entrega de resultado. Então, já vai um insight, que é, na minha visão, uma característica de um bom líder, e que foi isso que eu consegui fazer durante a minha história. Eu consegui fazer eu falo que eu sou meia mussarela e meia calabresa. Né? A mussarela, que é mais suave, é a parte da gestão das pessoas. E a calabresa é que eu não deixo, é mais apimentada. É que tem que entregar resultado. Por isso que quem é meu mentorado sabe que eu, no bom sentido, fico em cima, seguro na mão, né, Jussara? Porque tem que chegar, tem que atravessar, tem que chegar até o final. Senão, eu não sinto que eu estou entregando meu resultado. E durante os perrengues que eu passei na minha vida corporativa, para chegar onde eu cheguei, eu tive que provar muito, muito, muito. Algum de vocês já sentou numa cadeira sem ter o cargo, assumindo posição de liderança acima do que você tinha? Alguém já fez isso? Em algumas empresas a gente chama de speaker. Alguém já passou por isso? Pode abrir o microfone. Assim, você senta no lugar do líder, você não ganha como líder, você não tem o nome do cargo, mas você tem toda a responsabilidade. Você tem nenhum direito e toda a responsabilidade. Alguém já passou por isso? Pode abrir o microfone. Você já passou? Eu já. Passou quantas vezes? Passei duas vezes. No ramo automotivo e depois quando eu fui para a área de comércio exterior. E essa questão da liderança, no meu caso, eu já fui na parte do comércio exterior, né?
eu já fui contratada não necessariamente pelo perfil técnico, mas era justamente para poder trabalhar, liderar pessoas, que era a maior dificuldade que eles tinham naquele momento. Então foi um desafio Exatamente. grande para mim também. Exatamente. E essa história de você ser sem ser é um caminho para você ser promovido. Eu estive nessa situação 3 vezes na minha carreira, não foi fácil chegar onde eu cheguei, e estive ao todo durante 8 anos nessa posição, né, em 3 diferentes empresas. Primeiro eu tive que provar na raça, para depois eu ganhar o cargo. E por isso que eu falo que liderança é um caminho que pode ser muito mais fácil se você aprende as coisas certas. Eu aprendi na marra e, a partir do momento que eu comecei a alçar cargos maiores de liderança, a empresa começou a investir mais em mim, eu tive o privilégio de fazer inúmeras formações. Mas quando eu já estava lá, entendeu? Eu queria ter feito essas formações antes. E é isso que as empresas não entendem, gente. Assim, quando você está no C-Level, você recebe treinamento de liderança, de inteligência emocional, só que a turma que está abaixo, não existe investimento nisso, são raríssimas empresas que fazem isso. E na prática, por isso que eu sou da teoria, que a sua carreira é sua, por isso que até o nome da minha mentoria é Pilote Sua Carreira, porque é do teu interesse você que tem que ir atrás. Porque a empresa não vai fazer isso, isso é praxe, ela investe no corpo diretivo. Então, eu comecei fazendo treinamentos corporativos, descobri que eu podia usar um pouco da líder executiva, cuidando das pessoas que estavam no corporativo, depois eu me posicionei como mentora mesmo, não como coach, e abri uma agência de branding. Então, essa é a minha one page que eu me apresento, às vezes eu faço alguns ajustes, eu acabei de ajustá-la para enviar para uma pessoa especificamente. Eu recomendo que vocês criem, né, uma mini bio, também é muito legal, onde eu me apresento e conto, né, um pouco da minha história, dos mais de 30 anos de carreira, qual que é o meu propósito hoje, que é de compartilhar o grande conhecimento adquirido nas grandes empresas, através de mentorias individuais, coletivas, treinamentos, palestras e webinários. E que a partir da minha experiência que eu desenvolvi todo o material que eu ensino. E tudo isso com um propósito muito claro por detrás. Eu já tive mais de 400 mentorados, e eu falo que quem me conhece sabe que eu pratico os valores que eu acredito. Fui assim a vida inteira e foi esse meu segredo de subir. Eu vou contar alguns perrengues ao longo dos próximos slides, porque sem perrengue não tem graça. Algumas empresas que eu trabalhei eu já dei treinamento corporativo de marca pessoal para a Baia. Hoje eu falo de marca pessoal, de propósito e de liderança, são os meus temas. Já fiz alguns webinários pelo IBEVAR, tenho muita honra, também pela FIA, treinamentos no Central Plaza, cuidei da marca da Pups, que é uma empresa sensacional, uma startup sensacional, e as marcas todas que eu trabalhei, Carrefour, Vivara, C&A, Clinique e Avon, onde eu fui diretora. Cuidei também de marcas pessoais de influências, 2 pessoas muito especiais, que é a Aline de Rosa e a Thaís de Araújo, que são influências bem grandes e que eu apliquei parte do que eu vou ensinar hoje aqui na aula do segredo que eu vou falar para vocês com elas, e deu super certo. Tudo bem até aqui, gente? Dá um joinha assim, beleza? Então, por que eu devo me preparar para ser um líder? Primeiro que assim, tem um slide das 10 principais competências para 2025 do World Economic Forum, e uma das competências, né, que está aqui em 6º lugar na época que isso aqui foi feito, era liderança e influência social. Só que se você for dar uma lidinha em cada um dos itens está associado à liderança. Capacidade de pensamento analítico e inovação. Tem a ver com liderança? Sim. Aprendizagem ativa e técnicas de aprendizagem. O líder que não aprende, morre, fica desatualizado. Resolução de problemas complexos. Isso é a coisa que a liderança mais tem que fazer, só é pepino. Capacidade de pensamento crítico e analítico, criatividade, originalidade, iniciativa, né? Uso da tecnologia, ele não precisa usar, mas ele precisa aprender a fazer, precisa aprender a se virar, não precisa ter um especialista, e precisa fazer monitoramento e controle. Design da tecnologia, nem tanto, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, ser líder, raciocínio e resolução de problemas e ideação.
Então, tirando a tecnologia, aquele serzinho que quer ser líder e tem influência tem que dominar todas as outras competências. Não tem uma que fique fora. Então, não tem jeito. Se você quiser, de fato, sobreviver de verdade como um líder e desempenhar bem o papel e ficar feliz, você tem que desenvolver isso aqui. Então, os tipos de habilidades estão ligados à resolução de problema, autogestão, trabalhar com pessoas e uso e desenvolvimento de tecnologia. Esses 3 itens aqui, a gente... Wilson, você quer falar? Pode falar, querido. Resolução de problemas, autogestão e trabalho com pessoas, tudo isso eu contemplo dentro da mentoria que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Fala, querido, pode abrir o microfone. Eu acho que é só mais um comentário. Eu acho que o penúltimo item, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, eu acho que é o item mais perigoso de todos esses. As pessoas, acho que inclusive eu já passei por isso, não tenho vergonha nenhuma de falar. Acho que a gente nos é dado, nos são dadas às vezes missões que nos engrandecem naquele gueto corporativo que muitas vezes nós estamos vivendo, e a gente não sabe se a gente tem aqueles superpoderes. E muitas vezes não teremos, e o não ter vai ser cobrado na saúde. Então, acho que na hora que chegar nesse tema aí da tolerância, o que eu entendo, e por experiência própria, né, de ter visitado a emergência do Einstein mais de uma vez, há de se ter cuidado. Acho que há de se ter cuidado no item resiliência, né, Liris? Eu acho que as pessoas precisam estar atentas aos sinais da saúde, né? Eu acho que isso é cada dia mais importante. Como tudo nesse ambiente corporativo, né, Liris? As pessoas tendem a, não sei se tornar modinha ou banalizar, né? Agora é a história do burnout, né? Mas burnout sempre teve, né, Liris? Você sabe disso, você lida com muita gente. Então, burnout sempre teve, gente, sempre teve gente morrendo pelos corredores, sempre morrendo emocionalmente, no sentido emocional. Só que ninguém nunca falava. E a pandemia fez o tapete ficar pequeno, começou a sair por baixo do tapete. E aí todo mundo agora está falando de burnout, sabe? Então, acho que só isso. Acho que o item resiliência, tolerância, estresse e flexibilidade é um item extremamente crítico e tem que se estar atento o tempo todo. Você tem toda a razão, e parece que a gente tinha combinado, porque o que eu vou falar hoje, daqui a pouco eu vou mostrar no slide, o que é o segredo, na minha opinião, para você ter uma liderança inspiradora, que é a resposta ao que você falou agora. Perfeito o que você falou. Nem se a gente tivesse combinado, Wilson. Montar com velho não pula em galho seco, né? Meu avô já dizia, tem que ficar, a gente aprende depois de velho, né? Mas o pessoal que está... Acho que tem um outro aspecto contextual aqui do ambiente corporativo, Liris, que talvez você está há algum tempo na minha frente de carreira, é a história da juniorização das corporações. Você está jogando meninos Sim. de 27 anos, 28 anos, em posições de gerente, e falando, olha como você é demais. Esses caras vão morrer com 35. Por isso, olha, tudo que você está falando, cara, é o que está aqui. Estou impressionada. Hashtag chocada, tá? Hashtag chocada. As duas coisas que você falou estão aqui na sequência. Primeiro, o que mudou em 2022 nas empresas? Até 2022, isso aqui é do Great Place to Work, ok? Até 2022, uma das principais preocupações das empresas, do primeiro até o quarto lugar, era a tal da revolução digital, né? A digitalização das empresas. Só que, de repente, depois da pandemia, obviamente, isso passou a ser a 9ª posição. Por quê? Porque durante a pandemia, todo mundo evoluiu 5, 10 anos em 1 ou 2. Todo mundo teve que se virar. Então, essa história da digitalização foi para baixo das prioridades da empresa. Adivinha o que subiu? Desenvolvimento e capacitação de lideranças com preparo técnico e emocional. Apareceu com quase metade das respostas. As pessoas das empresas estão dizendo exatamente isso. Se não olhar para isso, vai dar ruim. Porque essa é a saída para garantir a construção de ambientes de trabalho emocionalmente saudáveis para alcance de resultados estratégicos, senão não é sustentável, é burnout. Você tem toda e completa razão, e todo mundo descobriu, a pandemia, de fato, fez o tapete ficar curto, né? A água do rio baixou e as pedras apareceram.
E está todo mundo falando isso, tem que cuidar disso, né? Então, olha que interessante que saiu. Em 2022, as organizações devem investir fortemente na capacitação de líderes. Quase 95% das pessoas responderam que suas empresas pretendem investir nessa preparação. Ainda não investiram 100%, mas já descobriram que o povo está doente. Houve uma demissão em massa no final da pandemia, a área de marketing foi uma das mais atingidas. As pessoas descobriam, as pessoas que foram morar nas casas de praia, teve gente que alugou, mudou, comprou, descobriu que dava para trabalhar online, que dava para ter outro ritmo de vida, outro custo de vida. Então, realmente, muita gente decidiu mudar, né? Muita gente mais cara foi substituída por gente realmente mais barata, porque as empresas precisaram apertar os cintos pela redução do custo. Muitos jovens foram alçados a cargos mais altos sem ter o devido preparo, já vou falar disso. E a confusão disso tudo junto com a parte emocional, que a pandemia foi realmente um tsunami emocional nas famílias. Quem não conhece alguém que teve depressão durante a pandemia? Alguém que ou da família conhece algum amigo que morreu durante a pandemia. Então, foi um trauma, foi uma mexida, e que até hoje está complicada. Aqui, nesse slide daqui, eu mostro a declaração que, pela primeira vez, a liderança, então, aparece em primeiro lugar, que não está fácil para a liderança, porque seja você que sobreviveu ao tsunami, que é mais antigo, ou seja você novo que assumiu, independente da tua posição, está complicado. Está complicado hoje, inclusive, liderar pessoas, porque as pessoas... Lembra aquela frase, cuidado, porque as pessoas estão sensíveis? Elas ainda estão sensíveis. Então, a pressão por resultado a curto prazo e o pensamento de curto prazo é uma coisa muito complicada hoje. Por isso que as empresas têm falado tanto de liderança humanizada. Só que se de um lado tem a história de que você precisa humanizar a tua liderança, por outro lado, a economia está complicada, a inflação está enorme, tem uma crise no mundo, não é uma crise no Brasil, tem uma crise no mundo, precisa entregar resultado. Então, como é que você consegue conciliar isso? Isso que eu quero falar mais adiante, do que eu vejo, que essa foi minha tábua salvadora, que me fez sobreviver. Gente, ainda estou com uma carinha boa, para quem trabalhou tanto tempo, com tanto estresse, não estou? Fala sério. Até que ainda estou bem conservadinha, né? Eu sei que, como é que recursos cosméticos botulíticos ajudam, mas bem ou mal, de alguma maneira, eu consegui manter essa leveza. E essa leveza é fundamental, senão você morre no processo. E é ruim para você, e é ruim para a empresa. Então, essa liderança humanizada está sendo mais valorizada, e a gestão do comando e controle tem que morrer. Na prática, ela não vai morrer, tá? Tem que morrer, mas é impossível, porque tem determinados momentos que o comando e controle tem que entrar. Quem falou isso foi a Daniela Diniz, que é a diretora de conteúdo, né, da Great Place to Work. Então, a gente deve sair do massificado para o personalizado. Quem deve fazer isso é o líder e não o RH. Eu vou falar disso um pouco mais adiante também. É o líder que tem que saber personalizar. A responsabilidade da gestão está sendo colocada cada vez mais no líder, e não o RH com esse papel. Então, entre os legados está justamente essa preocupação com a saúde mental. Quase 100% das pessoas afirmaram que consideram a saúde mental um ponto relevante. Olha aí tua resposta, Wilson, you are not alone, hold on. Sabe a propaganda do Médico Sem Fronteira? Hold on, you are not alone. Com aquele sotaque de inglês indiano. Respondeu um pouco isso, Wilson? Não, claro que sim. Acho que acho que é de cada um isso, né? Acho que se a história de individualizar e cuidar das pessoas, né? Perguntar como é que você tá, né? Eu fiz treinamento numa grande multinacional, que um dos valores era respeito, e tinha um dos slides que era cômico, eu ria na hora do treinamento, que era, dê bom dia para a pessoa quando você passar. Eu falo, cara, peraí, mas será que precisa de um slide para isso, né? Ou outra empresa que eu trabalhei, uma outra multinacional, onde o cara que era alçado à liderança, uma empresa asiática, ele recebia uma apostila
e é surreal. Eu vi a apostila, me mostrou um colega líder, que falava, olha, como conversar com o seu funcionário, sabe? Eu falo, cara, e eram pessoas quase grisalhas já, e que estavam assumindo alto escalão, e que era isso. Do tempo de casa os promoveram, era coisa da cultura asiática, e não sabiam, não sabiam. Eu acho que é cuidar das pessoas, por mais clichê que pareça, é o maior desafio. E Então, aí, precisa ter desculpa. coragem, né, Liris? Também precisa ter coragem, né, Ai, Liris? para de ficar Porque, dando spoiler da minha apresentação. Para, tá bom, fico quieto, vou fechar a boca. para. Fica dando spoiler da minha apresentação. Daqui a pouco você vai ver esse slide. Obrigada, meu amor. Essa história tem outro registro, outra coisa muito boa de anotar, se vocês quiserem, mas assim, o óbvio não é óbvio. O óbvio não é óbvio. A gente toma o mundo como se fosse um espelho. Então, eu entendo sua indignação de falar assim, precisa falar bom dia. Por que fizeram isso? Porque tem um monte de gente que não fala bom dia. E deve ter um monte de gente que reclama que fulano passa e não fala bom dia e vai reclamar no RH. Aí o RH fala assim, putz, eu não aguento mais ver gente entrando aqui falando que não fala bom dia. Vamos fazer o seguinte, inclui aí regras. Tem que falar bom dia. Porque isso acaba minando o clima da empresa. E é um detalhe. Mas tem gente que chega mal-humorada e nós somos seres que emanam energia, né? E a tua energia contamina o ambiente, para o bem ou para o mal. Verdade ou mentira? Então, às vezes, um detalhe bobo... Gente, legal, aqui a gente faz o seguinte, fala bom dia. Eu vou dar um exemplo interessante, você me fez lembrar. Eu trabalhei, quando eu estava na C&A, numa das vezes que eu fui sem ser, né? Eu fui durante 4 anos, time líder, gerente sênior, de uma equipe do Buying Team, e nós tínhamos todo o projeto de venda para o catálogo que a C&A teve, né, de 99 a 2003, ele era guiado, orientado por alemães. Então, o vice-presidente era alemão, a gente fotografava na Alemanha, o catálogo era feito na Alemanha, veja só que loucura. Aí ele vinha, logicamente, ele era impresso no Brasil pela impressora que fazia, pela mesma gráfica que fazia a Veja, a revista Veja, mas ele era todo confeccionado lá fora. E aí eu visitei a agência lá fora, enfim, que eu era responsável pelo buying team e pela produção do catálogo, advertising. Um dia o alemão, dono da agência, veio para o Brasil, na C&A, e a gente descia a escada assim, do lado do refeitório, ficava um café. E o café ficava aberto o dia inteiro. E a gente podia, durante o dia, descer e pedir lá um cafezinho, comer um pão de queijo, comer um lanchinho, sabe aquela coisa básica de você desce lá? Então, aí chegou uma hora que eu estava lá com ele, no primeiro dia que ele foi, eu falei, vamos tomar um café? Eu nem tomo café, eu tomava chá, mas vamos descer? Aí ele olhou para mim assustado e falou assim, pode? Eu falei, pode. Ele falou assim, mas não tocou o sino. Eu falei, como assim? Ele pegou e falou assim, primeiro, nas empresas aqui que eu conheço na Alemanha, nem tem lugar para café. Segundo, as que tem, você tem um horário marcado. Sabe, tipo fábrica? Você tem 15 minutos do café? Então, parece óbvio, a gente acha que todo mundo, né, pensa igual, ainda mais em empresa multinacional. Às vezes o cara vem para o Brasil, ele acha tudo estranho. E aí tem que realmente, eles fazem manuais. Tudo isso é para ensinar como é a cultura. Eu vejo isso até como uma coisa positiva, porque para mim o óbvio não é óbvio. Beleza? E o outro ponto que foi apontado é a importância da qualidade da comunicação. Tudo isso aqui saiu daquela pesquisa, tá, gente? Por quase 50% das pessoas, ou seja, um bom líder, ele tem que ser capaz de se comunicar. Não adianta nada você ter ideias incríveis, pensamentos geniais, e não conseguir transmitir. E a transmissão da mensagem é 7% as suas palavras, por isso que e-mail é horroroso, e-mail só vai palavra, é 35% o tom de voz, a entonação, e é 50% a sua linguagem corporal. E-mail, nossa senhora, e-mail eu aprendi, aí, Otávio, você vai mais uma dica interessantíssima. E-mail você manda depois de você ter conversado com a pessoa só para oficializar, sabe aquela coisa? Olha, conforme conversamos, porque senão a chance de dar caca é muito grande. E o que não é liderança? Esse slide é super famoso, rodou pelo WhatsApp, aí pela internet. A diferença entre chefe e líder.
que o chefe manda, vou falar mais disso adiante. Ele fala eu, enquanto o líder fala nós, né? O chefe manda, o líder orienta. O chefe diz vai, o líder diz vamos. O chefe procura culpado, o líder acompanha. O chefe fiscaliza, o líder confia. O chefe desmoraliza e o líder assume a responsabilidade. E aí eu adoro criar personagens, gente. E diante da minha história de vida, eu vou contar alguns tipos de líderes que eu já vi. O líder autoritário. Líder autoritário, o nome já diz, ele só manda, né? Como é que é? Como é que é? Fala, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não tem discussão, não tem abertura. Ele é que é o dono da razão, ele é o dono do pedaço, ele manda e você executa. Não tem história. Aí você tem o outro extremo, que é o líder boa gente. Sabe aquela pessoa que é amiga, que tudo que não quer entrar em conflito com você? Vocês já estão enxergando alguém aí assim? Cara, é o boa gente, aí, beleza, né? Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Eu cheguei a ter uma pessoa, assim, dois níveis acima de mim, que era super boa gente. Super boa gente. Daqui a pouco eu vou contar as consequências disso no ambiente de trabalho. Era uma graça de pessoa. Só que ele não se posicionava, para não entrar em conflito, ele sempre saía de lado, sabe? Não confrontava, não tinha coragem, como disse o Wilson. Líder sem noção. O líder sem noção, muitas vezes pode ser aquele recém-promovido, que ainda não... Era eu, gente. Era eu, representante de turma, totalmente sem noção, né? Ele não tem ainda a consciência do papel dele. Ele não sabe como lidar com pessoas. Ele não sabe nem ser chefe, não sabe nem mandar. Ele foi aquela pessoa que está colocada ali, às vezes ou por acaso, porque acreditaram nele, ou porque, sei lá, entregou o resultado, mas ele está absolutamente despreparado. Ele é realmente um cego naquela posição. O esquizofrênico. O esquizofrênico é aquele que você fala assim, meu Deus do céu, que humor que ele vem hoje, né? Ou ela. Será que está de bom humor? Será que está de mau humor? É complicadíssimo, você nunca sabe o que você vai encontrar. Um dia você fala alguma coisa, ele te leva para o céu, outro dia você fala uma coisa parecidíssima e ele acaba com você. É uma gangorra emocional. Vocês já tiveram? Gente, quem quer fazer algum comentário para ficar participativo? Vocês já tiveram líderes assim? Eu já tive todos esses tipos. E, na verdade, no final, ainda vou contar mais uma coisa. O líder eu não tive, mas na empresa, uma das empresas que eu trabalhei, tinha outros gestores que tinham essa postura. Tanto que, quando teve uma pesquisa de clima, eu respondi, eu fiz questão de me identificar, porque você tinha a opção de não se identificar, né? E eu cheguei a questionar o RH se para ser líder tinha que ser desequilibrado, né? Eu usei esse termo, usei esquizofrênico, né? E assim, eu sei que depois dessa pesquisa que todo mundo respondeu, eles começaram a investir em treinamento para os gestores. Então, aí começou a mudar essa cultura de que chefe tem que gritar, fazer... Sabe aquele pessoal que gosta de palanque, gosta de show, esse tipo de coisa? A mistura do autoritário, né? É que o autoritário é sempre autoritário. O esquizofrênico, ele muda, entendeu? Uma hora ele está de lua boa, outra hora ele está de lua má. É uma gangorra emocional, gente, sabe? Eu vou falar das consequências. Obrigada, querida, pela tua cooperação. E aí tem o líder puxa-saco. Quem já teve líder puxa-saco? Gente, é irritante. O cara é puxa-saco do líder dele. Aí, todas as demandas que caem para ele, sobra para a equipe, né? Lógico. Porque o que ele quer é ele ficar bem na foto. Ele que é o puxa-saco. O líder controlador, que na verdade ele é um executor. É aquele líder que não largou o osso. Ele controla tudo, por quê? Porque ele é o que melhor executa. Então, como é ele que sabe tudo, ele é que melhor executa, ele fica colado no cangote de toda a equipe, não deixa a equipe fazer nada. Tudo ele quer saber, é micromanagement.
Você já deve ter ouvido essa expressão. É realmente horroroso. E aí vem o outro tipo, que é o pior, que é o que faz assédio moral. Quem já teve líder que faz assédio moral, levanta a mãozinha. Eu já tive. É bastante complicado. Por quê? Porque é um abuso emocional. É um abuso emocional. É uma coisa de atacar realmente o liderado na sua autoconfiança, na sua, enfim. Ataca no emocional. Vou falar disso daqui a pouquinho. E quais são as consequências, então, né? O líder autoritário, ele acaba inibindo as iniciativas e tolhindo o crescimento da equipe. Ele infantiliza a equipe. Porque se ele é o todo-poderoso, todos os outros são menores do que ele. E a equipe realmente não cresce, porque é como se fosse o grande pai. Só ele sabe tudo, só ele tem todas as respostas, só ele que, né? Ele é Deus. Então a equipe não se expande. Tem uma frase que eu adoro, que é assim, uma árvore não cresce na sombra da outra. O autoritário destrói qualquer possibilidade disso. Para você conseguir crescer, você tem que sair debaixo daquele jugo para conseguir ser você. Mas quem manda ali é ele. O bom agente, ele não motiva as pessoas, porque ele não desafia. Ele só quer ficar num ambiente bom. Só que não é assim, gente. Sabe, nem músculo se desenvolve se não tiver esforço contrário. Então, não adianta ser aquela pessoa boa gente, querida, amigo, tá tudo bem, não. Não, porque aí depois não entrega resultado, não desenvolve a equipe e todo mundo dança. Ele acaba prejudicando do mesmo jeito. O sem noção, que é o SN, né? Eu adoro personagem sem noção, sempre falo nas minhas mentorias. Ele não lidera, porque ele não sabe liderar. Então, o que acaba acontecendo? Quando você não tem um líder, surgem líderes que dominam a equipe e com o tempo fica incontrolável, vira uma anarquia. Você tem poderes paralelos, você tem silos, você tem fofoca. Realmente é uma equipe sem líder. E o líder sem noção, tadinho, ele não necessariamente é uma pessoa, ele só não está conseguindo ainda assumir o controle. É um carro desgovernado. O esquizofrênico, ele vai de um extremo ao outro e a equipe fica super desconfiada e joga na retranca, porque você fala, meu, eu não sei como é que ele está, como é que eu vou lá? Não vou falar nada. E começa a esconder o jogo, porque você não sabe qual vai ser a reação, não é uma pessoa previsível. E você fica com medo de se posicionar, porque você pode se ferrar, porque você pegar no mau dia, né, tá com a pá virada, você se ferra. E aí você vê um ou outro dançarem, e você fala, cara, eu não posso, preciso do meu emprego, eu preciso estar aqui. E você começa a fazer tudo, né? Não levar a verdade, que é um grave problema. Não levar a verdade. Por medo e por insegurança. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Quem já identificou gente assim? Não querem falar nada? Então eu vou seguir. Estão curtindo? Sim. Sim. Então, tá bom. Porque o objetivo dessa parte daqui, aí eu venho minha confissão, tá? Eu já flertei com quase todos esses estilos. Assédio moral, não, né? Mas eu já fui a líder sem noção. Eu já fui a líder que, depois da sem noção, eu ficava entre a autoritária e a legal, sabe? Do tipo, tentava ser legal, mas aí a equipe não entendia, achava que eu era legal demais, aí tinha uma hora que eu falava, gente, escuta aqui, tem que entregar, e pronto. Ali eles ficavam, né, autoritária. Então, para escrever isso aqui, eu também visitei um pouco quem eu já fui, os erros que eu cometi e as pessoas que eu tive também ao meu lado. Isso vem mesmo de vivência e de aceitar que, graças a Deus, irmãos, eu consegui evoluir. Porque é um processo, é uma jornada. E ninguém, assim, não existe pessoa perfeita, não há quem gabarite. Não há quem gabarite. Então, se você se identificou com algum desses,
Fique em paz, hashtag tamo junto, já estive em alguns desses lugares. E mesmo assim... Eu estive. Eu me reconheci um pouco, assim, em algumas situações, entre líder, boa gente e autoritária. Eu me reconheci, assim, eu vi... Depois que eu saí do mundo corporativo, né, e tenho estudado, lido bastante a respeito de desenvolvimento pessoal, eu comecei a fazer uma autoanálise, eu vi, assim, em todos os momentos, assim, as minhas atitudes. Assim, lógico, a gente não faz com a intenção de errar, mas depois que você sai fora, você começa a olhar, você tem uma outra ótica, né, você já começa a perceber esse tipo de situação. De novo, é uma jornada, gente. Quem não disser que, assim, quem não assume que errou liderando, não liderou, entendeu? Ele está no grau de sem noção. Wilson, você quer falar? Desculpa, não tinha visto sua mão levantada. Pode falar, querido. Acho que é mais no sentido que uma coisa que as pessoas precisam entender também é que quando a gente é líder, qualquer que seja o tamanho de equipe ou de qualquer organização, os nossos movimentos, eles são consideravelmente maximizados, né? Qualquer reação que você tem, se você tiver no papel de líder, às vezes a gente não tem noção do impacto que ela vai causar, entendeu? A gente não... Aí você acha, beleza, deu um cata no cara na reunião, mas às vezes aquilo rebenta com todo mundo, entendeu? E as pessoas não conseguem entender que o movimento da sua mão, que era o Peter Parker antes da mordida da aranha, né? A hora que ele vê que ele, pô, é isso. Sensacional. Ele mexeu. Depois que você foi mordido pela aranha, meu amigo, tome cuidado, porque a sua mão já está mais pesada. Tudo que você fala, se a sua mão movia uma caneta, agora ela move um paralelepípedo. Se você movimentar do mesmo jeito, você arrebenta com os caras. E aí, cara, arrebenta com a imagem também. Sim, e aí vem a história de que quando você é liderado, você é a pedra, né? Quando você vira líder, você é a vidraça. Entendeu? Então, liderar é virar vidraça. Essa que é a grande verdade. Ok? Gente, se vocês levantarem a mão e eu não aparecer, é porque eu não entender, porque eu não consigo ver todos vocês aqui, tá? Eu só vejo 5 de cada vez. Ok? E aí tem o puxa-saco, né? O puxa-saco, faltou um S aqui. Não é respeitado pela equipe. Por quê? Porque a equipe se sente usada por ele em benefício próprio dele, que o puxa-saco está cuidando do dele, entendeu? Então, para sua própria autopromoção. Esse daqui está cheio de erro de digitação. Deve ser entregue pelo dedo duro. A equipe tem medo de que, como o puxa-saco é dedo duro, ele, para livrar o dele, ele coloca o de todo mundo na reta. Isso eu não fui também, tá? Aleluia, irmãos, dessa daqui eu me salvei. Mas eu já tive líder assim, que fazia exatamente isso. Era a coisa mais irritante do mundo. Era a coisa mais, assim, insuportável. Porque você trabalhava para servir não à empresa, mas para servir ao seu líder, que se autopromovia às suas custas. Muito chato. O controlador executor, ele coloca tanta pressão e te dá uma falta de autonomia que você também não cresce. Porque se só ele executa, ele que é o bom, para ele é péssimo e para você é horroroso. Você nunca vai ter chance. É que nem uma criança que não consegue andar porque tem sempre alguém, né? Não aprende nem a andar, está sempre com alguém junto segurando a perna da criança. Não dá, tem que andar, levar tombo. E o pior tipo é o que destrói a autoestima e a autoconfiança. Eu vou contar uma história para vocês, minha pessoal, desse tipo de coisa. Passei algumas vezes por isso. Uma vez eu pedi demissão de uma empresa, não vou dizer qual foi, porque eu cheguei numa avaliação que eu tinha ocupado um cargo de liderança, aconteceu isso comigo em 3 empresas, tá? Que eu ocupei cargo de liderança e depois, enfim, que veio o cargo. Eu fui fazer uma avaliação de desempenho e eu perguntei quando é que eu ia ser oficializada no cargo. A pessoa que era meu líder, recém-promovido, que não tinha preparo provavelmente suficiente para aquela função, né? Segundo palavras, enfim, depois do próprio CEO da empresa, que se desculpou comigo,
falou para mim e falou assim, não, a empresa não te vê com potencial. Eu falei, como assim? Eu falei assim, não, eu vou crescer, mas você vai continuar onde você está. Gente, mexeu com uma leonina, eu chorei 3 dias e tomei a decisão naquele momento de renunciar à empresa. Porque eu falei, eu preciso matar quem está me matando. Senão, ia acabar com a minha autoestima. Como é que eu podia continuar num lugar onde o meu líder falava para mim que não acreditava em mim? Não foi a única situação. Passei por outras situações de manipulação emocional horrorosa. E, para mim, de todos os tipos de líderes, esse é o pior. Assim, longe. Porque os outros são um pouco mais ostensivos. Esse, muitas vezes, o assédio acontece mais no 1 a 1, sabe? Não é uma coisa escancarada. Às vezes acontece, como eu falei, por despreparo, e às vezes acontece mesmo por maldade. Mas esse, para mim, é o pior tipo de líder. E a minha forte recomendação, que se você tiver um líder assim, pense claramente se vale a pena continuar na empresa. Às vezes nem dá para denunciar, enfim, uma das vezes que eu trabalhei, tinham denúncias que rolavam, mas a empresa não tomava atitude nenhuma. Então, se isso faz parte da cultura da empresa, questione-se se você deve ou não continuar lá, sabe? Porque isso é o que o Wilson falou. Isso vai te levando ao adoecimento. É muita violência. Na verdade, todos esses líderes que eu mencionei não são líderes. Eles têm o cargo de liderança, mas eles estão muito longe de serem líderes. Concordam comigo? E por que isso acontece, então, líderes? Verdade com amor. Momento verdade com amor. Tchananã. Primeiro, 70% dos líderes que chegam à liderança chegam sem preparos. Tem vários estudos que comprovam, de várias consultorias. As pessoas são arremessadas e não têm preparo. Principalmente quando você é mais jovem. Você vai desenvolver na raça. Segundo, muitas vezes, você como empreendedor, se você não é um executivo, cresce por mérito próprio, tem uma nível técnico excepcional. O Exímios também está com erro de digitação, gente. São entregadores de resultado, alçados à liderança, mas sem treinamento que apoie. Então, é uma coisa do tipo, vai fazendo e vai se virando nos 30. Cada líder está cuidando da sua própria carreira em primeiro lugar. Então, isso acontece porque, sim, muitas vezes o chefe, é raro encontrar um chefe que está preocupado com o desenvolvimento da sua equipe. Exato. O líder está. Hã? Exatamente. Quer completar com alguma coisa? Não, é bem colocado, muito bem colocado. Então, cada líder está cuidando da sua própria carreira. Por isso que eu falo que a sua carreira é sua. Não é da empresa, não é do seu líder, não espera nada de ninguém. Está cada um tentando salvar o seu. Todo mundo está. Mas só que uns fazem isso, como eu falei, num grau pior. Ou com assédio moral, ou com puxa-saquismo, ou com autoritarismo, com todas aquelas formas que não são de liderar. Se ele não sabe como liderar a equipe, ele vai se virar. E muitas vezes, como ele não tem a capacitação e treinamento, ele vai se espelhar em alguém que também está despreparado. E isso é que contamina a cultura de uma empresa. Por isso é muito importante que o nível mais alto hierárquico seja um exemplo da cultura da empresa. Porque não adianta, não tem cultura que resista à visão, missão, não tem nada que resista ao exemplo da alta cúpula. É a alta cúpula que dita o samba. E se esse povo que está em cima não tem o que a cultura da empresa fala que deveria ter, né? Eu trabalhei numa empresa que falava que todas as relações tinham que ser de altíssimo nível, assim, do tipo com autocuidado. E era assédio moral o tempo inteiro. Porque esse comportamento vinha de cima. Então, não tem cultura que resista a um mau exemplo. E há uma tendência também, por que isso acontece? De você tem um estilo de liderança e você quer se cercar de pessoas exatamente iguais. Porque a gente acredita no nosso próprio taco. Então, a gente quer um monte de clone. E isso é
péssimo, porque você faz uma equipe de iguais. Vai todo mundo igual se dirigindo para o precipício, juntinho de mão dada. É difícil lidar com o diferente. É mais fácil contratar alguém igual a você. Só que o diferente te completa. O igual potencializa tuas virtudes e teus defeitos. Jussara, você levantou a mão, apareceu aqui. Quer falar, querida? Sim, vou fazer uma pergunta. Na sua visão, né, que nem no meu caso, eu não cheguei, né, o cargo que eu cheguei de gestão foi parte de coordenação mesmo, né? E como eu prestava serviço para uma grande empresa, eu pedi um feedback do meu trabalho para a empresa que eu prestava serviço, né? E, assim, na sua visão, pedir esse feedback é de bom tom, não é? Isso você acha que demonstra uma certa insegurança ou preocupação em proporcionar um trabalho melhor? É maravilhoso pedir feedback, tem que pedir, tem que se posicionar, e tem técnica, dentro da mentoria, inclusive eu ensino como dar e receber feedback. Iniciativa maravilhosa, porque se você não pilota a sua carreira, se você não vai atrás, como é que você vai saber como é que você está sendo vista? Existem os processos de avaliação, que eu também falo na mentoria, como criar processo, inclusive, se você não tem na sua empresa, e como aplicar, e como, inclusive, participar do processo, como fazer a tua própria autoavaliação. Se você não tem esses momentos, você tem que provocar esses momentos, inclusive de uma maneira mais formal. Aqui vai uma dica super importante. Não é nem uma dica, uma forte recomendação. Dica é fraquinho, né? O que eu aprendi na prática, errando, é que muitas vezes você faz aquela gerência minuto. O líder chega, né? Eu chegava e falava, fulano de tal, está acontecendo isso, 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 dava um toque na pessoa. Aí eu chegava no dia da avaliação, eu falava assim, conforme a gente conversou várias vezes, a pessoa falava assim, mas eu não lembro que a gente conversou. Por quê? Porque o liderado, ele considera que é um feedback quando é uma coisa mais formal. Senão, muitas vezes, ele não dá o devido peso. Então, pode acontecer a mesma coisa, Jussara, de você em relação ao seu líder. Do líder achar que é tipo assim, uma coisa informal, um bate-papo de corredor. Não. Marca uma conversa mais formal para discutir a sua carreira. Da mesma maneira que você tem que fazer isso, se você é um líder, você tem que ter os seus momentos de avaliação com o seu liderado que sejam formais. Você pode dar todos os toques, mas você tem que marcar formalmente, senão não registra. Eu juro que eu fiquei assim do tipo indignada. Eu falei, não é possível. Todas as vezes que eu conversei com a criatura não registrou nada e falou que eu não dava feedback. Entendeu? Então, agende formalmente, seja você líder ou liderado. Ok? Ajudou, Jussara? Sim, ajudou. Obrigada. De nada, querida. E aí, como você não consegue montar uma equipe, você puxa a execução para si e não exerce o papel, né, de líder. E muitas vezes acabam se convertendo em executores, por causa de todos esses problemas aqui. Está fazendo sentido? Vocês estão curtindo, gente? Está ajudando? Sim, bastante. Que bom. Pergunta agora. Por que uma empresa existe? O que vocês acham? Para servir cliente, para servir os colaboradores? Por que vocês acham? Abre o microfone e fala rapidinho para mim. E aí eu vou contar um caos bem bacana de uma pessoa que eu admiro muito. Pode abrir. Deveria ter os dois, né? Não, pode ter outras respostas. Aqui eu só dei duas, tá? Pode falar o que você quiser. E cumprir o propósito. Por que uma empresa existe? Vai, pode falar. Para gerar lucro. Que mais? Vamos lá? Ninguém quer falar? Além do lucro, o propósito. Isso, a gente aumentar um pouco a lente, né? Ser um pouco mais filosófico. Hoje, empresas movimentam o mundo, né? Muitas delas
tem faturamentos maiores do que muitos PIBs de países. Tem Exatamente. empresa que tem PIB, tem empresa que tem faturamento maior que o PIB de Israel. Pois é. Elas são tidas como forças globais que suplantam estados. Sim. Então, acho que as empresas hoje, de uma maneira um pouco mais, abrindo um pouco mais a mente, né, elas têm um papel aí gigantesco na humanidade, né, de redução de desigualdade, e todo mundo aqui que trabalha numa multinacional, nós estamos num momento de eleição, então tem que tomar cuidado com as palavras, as pessoas podem me rotular. Eu acho que quer a gente goste ou não, qualquer um que trabalha em uma multinacional é parte da elite global. Qualquer um. Perfeito. Aham. Correto. Então, a Perfeitíssimo. gente movimenta tudo. Uma empresa movimenta o Perfeito. planeta. Perfeito. Essa pergunta eu fiz pelo seguinte, vou contar um caso aqui rapidamente. Eu trabalhava numa empresa e a gente tinha benefícios animais, assim, super bons. E um dia cortaram umas asinhas de alguns benefícios, aí deu uma revolta geral no corporativo, nos executivos. Fizemos uma reunião extraordinária e aí apareceram 3 pessoas para falar da liderança, né? O clima estava pesado. Apareceu o vice-presidente de RH, o diretor de RH, o CEO da empresa e o CEO da América Latina. Aí o diretor de RH falou o seguinte: nós fizemos pesquisa de benefícios e a nossa empresa está melhor do que todas do mercado. Aí o povo continuou uma arara, né? Porque é do tipo assim, e daí? Eu não sou todo mundo? Bem, né? Que nem a nossa mãe falava, você não é todo mundo. Não adiantou nada, mas o RH usou a visão do RH. Pesquisei, baixei um pouquinho, mas ainda estamos bonito, beleza. Não era isso que o povo queria ouvir. Aí chegou o CEO da empresa e falou assim: a gente está diminuindo os como é que é mesmo? Diminuindo os benefícios, porque a gente tem que entregar o EBIT desse ano, e o EBITDA, e bateu no EBITDA que a gente tinha que fazer. E aí todo mundo... Gente, tem alguém que está com o microfone aberto, eu vou pedir para fechar, que eu estou já sendo tão sem voz. E o EBITDA, e todo mundo ficou com muita raiva, né? Porque ele ficava falando nisso. Aí pegou o CEO da América Latina, que é uma pessoa que é meu ídolo. Adoro esse ser, iluminadíssimo, ídolo da vida. Melhor líder que eu já trabalhei, e que nele eu me inspiro na história de falar a verdade com amor. Ele chegou e falou assim, ele fez essa pergunta para todo mundo que estava ali, né? Por que uma empresa existe? E as pessoas responderam muito do que vocês falaram, né? Para servir o cliente, tá? Para servir os colaboradores, para servir a sociedade, para dar lucro. Aí ele virou e falou assim, não. Ele é do tipo assim, né? Não. A empresa existe para dar lucro pro acionista. Se a empresa não der lucro pro acionista, não vai dar lucro para vocês, não vai cuidar de colaborador, não vai cuidar de cliente, não vai atender a sociedade. Essa empresa, ela alimenta milhares de famílias pelo Brasil, é uma empresa grande, eu só trabalhei em empresa gigante, e as famílias dependem da gente. Só que se a gente não der lucro, o dono do dinheiro vai vender a empresa, vai, sabe, do tipo fechar a empresa? Então, a empresa existe para dar lucro para o acionista. Ponto. E a gente tem que dormir com isso na nossa cabeça, e está tudo bem, porque a empresa que não dá lucro para acionista é ONG. Mas mesmo a ONG precisa de dinheiro para funcionar, tem que pedir, que o fim não é isso, né? Uma empresa empresas são mais voltadas para o social, não tem que dar lucro. Mas as outras têm. E se a gente, como empreendedor, inclusive, tiver algum negócio que não der lucro, para que vai continuar? Então, é uma verdade com amor, a gente tem que entender isso. Para a gente não se revoltar. E quando ele falou isso, todo mundo entendeu que ele falou assim, vocês precisam fazer a sua parte. Vocês são, como disse o Wilson, vocês são a elite aqui dentro, são os mais bem pagos. Então, vocês têm que fazer o sacrifício, vocês ainda estão muito melhores do que qualquer emprego que vocês vão arrumar, né, na concorrência, mas vocês têm que fazer o seu papel, porque essa é a responsabilidade de vocês.
Vocês acham que ele está certo ou errado? Pode falar. Também faz muito sentido. Eu acho que, ainda que haja humanização e tudo, acho que em momentos de... Acho que na última crise econômica, uma das multinacionais que eu trabalhei, ela fez uma história de você não trabalhar, foi uma dificuldade para o nosso departamento legal na época, de você não trabalhar alguns dias voluntariamente, e aquilo era descontado do seu salário para Sim. reduzir despesa com salários naquele momento de crise. E não demitir. E não demitiu, cara. E teve gente que não aderiu voluntariamente, mesmo assim. Teve uma porcentagem de gente que não aderiu, cara. Sabe? Então, acho que tem isso. Acho que a gente não pode demonizar porque é dinheiro. A gente está num mundo capitalista. Acho que eu posso dar um exemplo, Liris, para conectar com essa sua frase. Se a gente tentar entender, por exemplo, por que Dupont e Dow fizeram uma fusão, se vocês forem no Google e buscarem Nelson Peltz, que é um ativista financeiro, ele atacou duramente a Dupont porque ela não dava dando lucro. Ele tinha 3% das ações da Dupont. 3%. Um cara com 3% minou uma corporação de 200 anos. Então, você tem casos. Então, não dá para não olhar para isso. Não dá. E acho que... Fala. Não dá, acho que e às vezes a gente está muito na operação, nem a Jussara mencionou que ela foi coordenadora e tal, erra a alta liderança por não ensinar essas pessoas de liderança, média e alta liderança, de que isso é o que nós estamos fazendo aqui. Tem que fazer. E assim, e estatal? O Antônio trabalha em estatal. Tem que dar lucro, porque qual é o acionista do estatal? Entendeu? Tem que dar lucro. Não tem como, senão dá prejuízo, não pode, não é sustentável. E aí vem o papel do líder. Qual é o papel do líder? Aqui eu vou falar um pouquinho, posso até falar um pouco do que o Otávio pediu. A definição... Ô, Liris, eu estava... Pode falar, pode falar. Complementando... Eu estou bebendo própolis aqui, viu, gente? Não sei que bicho melhor coisa para garganta. Complementando a verdade no e crua, né? A empresa existe para dar lucro, senão a gente não teria, inclusive, as nossas posições hoje dentro da empresa, né? Estava conversando hoje com o Noleto e os nossos cargos, né? Os empregos que são gerados diariamente é justamente por causa do financeiro, né? Por que vai gerar emprego? Porque o acionista ele quer que a empresa renda 20% a mais no ano que vem. Tá, e para chegar nesses 20%, quanto que vai ter que atingir de receita? X. Quantos funcionários tem hoje? 100. Quantos funcionários vai precisar para gerar aquela receita? 200. Então, esse gap de funcionários, o 100 que precisa, é onde a empresa vai contratar e é onde vai surgir as oportunidades para a gente, né? Então... É isso aí. É isso aí. Perfeito, querido. Jussara. Não, eu apertei sem querer, desculpa. Então tá bom. Então, vamos lá. O que é liderança? O líder, na definição, né, do dicionário, peguei o do Oxford, é um substantivo de 2 gêneros, é um indivíduo que tem autoridade para comandar ou comandar os outros, e é uma pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento. Então, vê que tem 2 maneiras. Está falando de autoridade para comandar e está falando de influência sobre o pensamento e comportamento. E ele usa, no final, a expressão via-se que ela era uma líder natural. Será que existe só líder natural? A minha definição, né, Liris Gonçalves Lispector, tudo é Lispector, né? Líder é o que vê o que os outros não veem, que toma as decisões que os outros não têm coragem. Olha a coragem aí, Wilson. E entrega os resultados através de pessoas de forma sustentável, não é matando as criaturinhas. Esta é a minha visão e a minha definição de liderança. O líder que não enxerga o que os outros não veem, como é que ele pode estar à frente? Um líder que não toma as decisões que os outros não tomam, por quê? Porque quando chega um problema no colo do líder, é porque ninguém antes conseguiu resolver. Ninguém deu conta. E aí cabe a você tomar aquela decisão difícil. E realmente liderar é tomar a decisão difícil. Todo mundo acha que liderar é beleza, é maravilhoso, não vai ter pressão, tem todos os bônus, tem tudo. Não, líder recebe uma pressão, filho da mãe.
porque fica sanduichado entre quem está abaixo e quem está acima. E não pensa que CEO é light, porque CEO tem os acionistas para responder. Liderar é isso. Liderar não tem outra história. E quais são o que eu falei, o que eu considero as prerrogativas para ser um bom líder? Primeiro, tem que gostar de gente. É óbvio? Não, não é óbvio. Está cheio de líder que não suporta a gente. Não tem paciência, não tem saco, não tem didática. Por isso, ele tem que entender as motivações e sonhos de cada liderado. Vou contar outra história, adoro as histórias. Vocês curtem as histórias? Vou contar mais história. Uma das empresas que eu trabalhei, eu vou dizer qual é o nome dessa empresa, tá? Foi a CIA. E teve duas, na verdade. Vou contar dois casos, a CIA e a Vivara. A CIA, quando a gente entrava com o processo de trainee, no processo da entrevista, na primeira entrevista, eu achei engraçado, até meio invasivo, que me perguntaram assim, o que seu pai faz? O que a sua mãe faz? Onde vocês moram? Sabe, do tipo, começou a perguntar coisas, você tem gente casada, sei lá, sabe, eles são casados? Eu achei muito invasivo. E conversando recentemente com uma pessoa que foi minha líder top, né, dentro da CIA, que eu admiro muito, respeito muito, muito recentemente, que eu encontrei com ele essa semana antes de ontem, ele falou assim para mim, quando eu entrevistava pessoas que eles participavam diretamente do processo de seleção, eu olhava para a pessoa. E a CIA tinha uma característica, eu entrei na CIA em 91, há 31 anos atrás. Entrava como trainee para a área comercial, que era compras ou loja, engenheiro, arquiteto, psiquiatra, psicólogo, de tudo, administrador, tudo, qualquer profissão. Porque o que eles queriam conhecer? Eles queriam conhecer a essência da pessoa e a parte técnica eles capacitavam. E para mim isso era, eu juro por Deus, até hoje as empresas estão começando a falar nisso, porque descobriu-se que as pessoas são contratadas, assim, quase que 70% das vezes por capacidade técnica e são demitidas 70% das vezes por atitude. Então a CIA, de 31 anos atrás, sentava com cada trainee no processo e vários diretores e até os CEOs participavam, o vice-presidente do contratação de trainee, e perguntavam, sim, como é que era a pessoa, sabe, do tipo, qual é a situação, qual era o histórico familiar, porque era uma empresa que confiava nas pessoas. E, numa determinada época, eles se renderam a um processo de desconfiança, venderam para eles, sabe aqueles testes de confiança que você responde perguntas num questionário que é todo traiçoeiro, cheio de pegadinha? Vocês já viram isso? Para ver se você está mentindo. E eles foram investigar a vida das pessoas para ver se não tinha gente que estava, sabe, do tipo, levando dinheiro por fora da empresa. E 2 anos depois, desse líder que eu tanto admiro, abriu uma conferência, né, uma convenção de executivos, do nível executivo, falando assim, eu quero pedir desculpas para vocês, porque não fizeram isso com todo mundo, fizeram com, né, a liderança. Porque a gente sempre confiou nas pessoas. E eu me deixei levar por sabe, do tipo, na época todo mundo fez, Riachuelo, todo mundo comprou esse tal programa como se fosse de idoneidade para investigar os seus executivos. E ele falou, não, a gente sempre confiou em vocês, sempre deu certo. O maior erro foi ter acreditado nisso, vocês nunca mais vão passar por isso, não é assim que nós somos. E aí vem uma outra característica de um líder que eu acho incrível, que eu nem coloquei aqui, eu preciso adicionar. Admitir quando está errado e pedir perdão. Aquilo tinha ficado tão atravessado na gente, porque, a gente tinha a chave da loja, a gente tinha confiança, a gente usava a verba da empresa, como é que aquilo era incoerente com a cultura? E foi um erro, e ele admitiu e voltou atrás, e foi, assim, não foi nem 2 anos depois, foi 1 ano depois. Foi 1 ano depois. Não, mas tudo bem, admitiu e pediu perdão. Então, precisa ter coragem também de você chegar e falar que você erra, né? Por isso que essa pessoa é uma inspiração para mim. E, na minha opinião, gente, isso aqui não é pesquisa que eu fiz, tá? Tudo isso aqui que eu estou colocando é a minha visão.
As principais características que levam um líder ao topo é, primeiro, a curiosidade. Uma pessoa que não tem a curiosidade para aprender, para conhecer pessoas, para justamente investigar como as pessoas são, que não quer entender das novidades que estão acontecendo no mercado. Se ele não bota a cabeça para fora, gente, ele não evolui. Curiosidade é a mola propulsora. A curiosidade promove a ampliação da visão, para poder ver o que os outros não veem. O líder vai na frente. Só que tudo que o líder faz, nem sempre tem, tudo nem sempre ficou horrível, né? Nem sempre o que o líder faz é seguro. Por isso ele tem que ter coragem, porque ele tem que correr riscos. Então, ser líder é ter coragem para correr riscos. E sem perder o foco na entrega, porque assim, isso é até uma dicotomia muito engraçada que acontece. Porque muitos executivos, muitos líderes, pecam exatamente aí pela estrutura da armadilha que é criada pela empresa. Normalmente, os líderes acabam tendo, não vou dizer que é regra, tá? Se apresentam 3 soluções de um problema, o normal da empresa é ir para a solução que tem menos risco. Não necessariamente a que apresenta maior ganho. Então, o líder tem que ter coragem, mas são poucos os líderes realmente corajosos. Imagina aonde nós estaremos hoje se o Steve Jobs não tivesse tido a coragem de lançar o primeiro iPod, depois o iPhone, e depois teve o personal computer antes. Imagina se ele não tivesse feito tantas coisas, que, por exemplo, o personal computer não foi o Steve Jobs que fez, mas foi ele que popularizou. Quem tinha não acreditava. Teve muita coisa que ele acreditou e teve a coragem de ir contra o mercado. E inovar. Todo mundo usava o Walkman e ele lançou o iPod. Então, precisa ter, no mínimo, essas para mim são as principais características. Se você tirar a curiosidade de um líder, ele não vai ter a visão, ele não vai ter repertório. Se você tirar a visão, como é que ele vai ter coragem se ele não enxerga para onde ele está indo? E se ele não tiver coragem e fizer tudo igual o tempo todo, cada vez mais os resultados vão ficando mais difíceis de serem atingidos, porque o mundo muda e o líder tem que ser atualizado. Fala, Wilson. No intervalo, eu taco o própolis na garganta. Eu acho que é uma coisa muito importante, que eu sei que está intrínseco, Liris, mas que é preciso a gente falar aqui. Eu acho que é o famoso, às vezes aquele cara que tem um alinhamento, eu acho que o alinhamento é a liturgia, que eu costumo brincar, né? Se você não joga o jogo conforme os cardeais querem que você jogue, você não vai subir na organização. Esquece. Você pode chamar esse cara de politiqueiro, do que você quiser. Então, aqui tem uma coisa importante, né? Eu acho que o alinhamento, o seu alinhamento à liturgia, ele depende dos seus valores. Se os seus valores são muito diferentes daquela corporação e você não consegue, como líder, rezar aquela missa, muito provavelmente você não vai subir numa organização. Porque como é que você ventila? Como é que você... aquele cara lá subiu, nem era tão bom engenheiro como eu era, e politiqueiro, e não sei o que lá. Eu falo, cara, desculpa. Política está no corredor toda hora. Sorriso, pega na mão, Você diplomacia. quer parar de falar dos meus slides? Entendeu? Você quer parar de tá nos seus slides, Lili. Eu acho que eu estou querendo só colocar o pano de fundo. Porque eu vejo que se você mudar, por exemplo, de uma, sei lá, de uma empresa do agro, de uma Cargill para uma Dupont, é da água para o vinho o ambiente corporativo. Sim, sim. Você mudar de uma Syngenta para uma General Motors, por exemplo, para uma Embraer, onde ela vem, imagine trabalhar numa Embraer, todo mundo acha que é lindo, né? Só que a Embraer vem de uma cultura militar, ainda tem muito comando e controle. Sim, já vou falar um pouco disso. É difícil aprender isso, mesmo que você entre por cima, né, Liris? Sim, não tenho dúvida disso. Sim, sim, sim. E uma das coisas que me ajudou em todas as minhas mudanças, que eu mudei de mercado, de país, de tudo, foi a inteligência emocional, que eu vou falar daqui a pouco.
Então, os líderes são automotivados e desbravadores. Estão um ou mais passos à frente, eles abrem e preparam o caminho. E para isso, Wilson, eu falo que não é ser político, tá? Tem até um vídeo meu no YouTube. Substitua a palavra político por diplomata. Porque o que você tem que ter é diplomacia. É ter saber flutuar, mas não sendo político, porque, infelizmente, o político hoje está até com um termo meio pejorativo, de falsidade. E eu vou explicar isso mais adiante por quê. Tá? Então, a liderança é considerada a habilidade de motivar, influenciar, inspirar, comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos, da definição da Wikipedia. Eu fiz aqui uma diferenciação entre gestor, chefe e líder, que a gente confunde muito. O gestor administra e gera os recursos que estão disponíveis. Gente, gestor é para gerir. Gestor gere. Recurso, acompanha, orienta, mas ele gere. É esse o objetivo. O chefe, ele é encarregado de uma tarefa, né? Atividade e organização para tal comanda um grupo de pessoas. Comanda, tem a autoridade de mandar e exigir obediência. É chefe. E o líder, gente, ele motiva e influencia. Por isso que o líder tem que ser muito mais inspirador, de forma ética e positiva, para que todos contribuam de forma voluntária e com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe. O líder tem que apertar o botãozinho interno de cada um, por isso que ele tem que saber o que motiva cada liderado, por isso que ele tem que conversar com cada liderado. Ah, mas isso é impossível quando tem 300 pessoas. Você consegue, sim, tirar uma média, tem ferramentas de RH, tem workshops, tem um monte de coisa que você pode fazer, mas se você não conhecer o que está no coração dos teus liderados, você não vai conseguir conquistá-los, entendeu? E você não vai conseguir influenciá-los. Todo líder é um gestor, mas nem todo gestor é um líder. Porque o líder também tem que gerir os recursos humanos, financeiros, tudo. Mas não é porque você é gestor ou chefe que você vai ser um líder. Beleza? E aí a verdade com amor, outro momento que eu adoro. Por isso, liderança não é para todo mundo. Liderança é uma coisa que pode ser ensinada, sim, mas não é para todo mundo. Porque você tem que ter, para mim, aquelas características são as prerrogativas. Se você não é uma pessoa que tem curiosidade, se você não é uma pessoa que gosta de pessoas, se você não é uma pessoa que gosta de assumir riscos, vai fazer o quê liderando? Vai sofrer? Para quê? E tem uma outra diferença que é assim, qual é a característica de um líder e de uma pessoa que é seguidora, que não quer ser líder? Porque o líder ele acredita que é possível, o seguidor é aquele que duvida que seja possível. Será que é? Ele não tem a mesma autoconfiança, porque o líder com medo mesmo ele vai. O líder busca uma solução, ele é otimista, ele fala, cara, tem um jeito. O seguidor reclama, puta, mas que saco, de novo. Essa pessoa não tem característica de liderança, ele precisa de alguém que puxe. O líder assume risco e o seguidor evita risco. Melhor não, vai dar errado. Ele não quer sair da zona de conforto. E tá tudo bem se você quer o seu seguidor e não quer ser líder. Mas entenda que para ser líder, tem que ter coragem. O líder é proativo, o seguidor é reativo. Ele só vai depois que alguém fez. O líder enxerga o que ninguém vê. E o seguidor ele só acredita depois de ver que deu certo. Faz sentido para vocês? Cabecinhas conectando insights. Então, existem esses dois lados. E eu falo sempre que conhecimento não é sabedoria. Você pode ter uma pessoa que entende muito do assunto, tecnicamente. Mas sabedoria é você conseguir unir os pontos e saber comunicar aquilo que você aprendeu por experiência própria. Sabedoria tem a ver com vivência. Conhecimento, você lê. É diferente. Um líder, ele é um líder na prática. Ele tem que ter a sabedoria da execução. Ah, mas e se ele é recém-promovido? Ele tem a sabedoria de outras experiências da vida. É bem diferente. Por isso que, para mim, o líder tem que ter o poder dentro dele. Se ele é proativo, isso não é a empresa que vai fazer ele ser. Não é o líder dele que vai fazer com que ele seja proativo. Ele tem que ser proativo, ele tem que ter essa fagulha, ele tem que ter esse desejo. Por isso que não é para todo mundo. É possível aprender? Sim. Só que não é possível se a pessoa não quiser.
É uma porta que só abre por dentro, não abre por fora. E, finalmente, eu vou contar para vocês o que eu vejo, que é o segredo de uma liderança inspiradora, que, de verdade, é o que eu ensino nas minhas outras mentorias. Para mim, você só consegue ser um bom líder se você consegue pensar, sentir e agir de maneira alinhada. Às vezes, até me faltou voz. Vou até beber água. É o emocional falando. Os momentos mais difíceis de liderança que eu tive é quando a razão falava assim, faz o que te mandaram fazer, e meu coração dizia, eu não quero. E aí a mão ficava assim, meu, e aí, dá para vocês dois se entenderem? Então, todo o meu processo de mentoria sempre é para promover esse alinhamento interno. Por isso que eu falo de propósito, por isso que eu falo de entender o raciocínio, e eu falo sobre fundamentos e técnicas. Fundamento passa pela emoção, pelo teu coração, para você, sabe, do tipo, promover o alinhamento. Depois vem a técnica para a mão executar. Sem esse alinhamento interno, você não tem estômago. E aí tem outra coisa que é característica, que eu até devia ter incluído aqui, que eu vou incluir no Líder de Si Mesmo. Liderar é ter estômago. Porque um CEO não tem 10 vezes o teu QI, mas ele tem 10 vezes, no mínimo, o teu estômago. Aquilo que você não aguenta, ele aguenta. Ele toma decisões difíceis e tem que tomar. Tem um filme chamado Mestre dos Mares, com o Russell Crowe, e tem uma cena, assistam, né? Eu vou contar, vou dar um spoiler, que o mastro da nau, né? Do navio, que é tipo, sei lá, 1500, 1600, o mastro quebra numa tempestade, cai no mar, e aí começa a correr o risco do navio afundar, porque tem esse tal do, né, mastro quebrado que está ali, e três marujos pulam no mar para cortar as cordas da vela, para, tipo assim, liberar aquela vela, que senão ia levar o navio, né, afundar o navio todo. E eles conseguem, eles saltam corajosamente, conseguem cortar a vela, mas no que eles cortam a vela, eles se enrolam na própria, sabe do tipo, na própria corda da vela, e começam a afundar, e pedindo desesperadamente ajuda para o capitão, para ver o que o capitão podia fazer. E aí, o marujo lá, quem está lá dentro junto com o capitão, fala, capitão, se a gente for ajudá-los, a gente vai afundar todo mundo junto. E ele tem que tomar uma decisão muito difícil, porque os 3 marujos que pularam na água para salvar, né, o navio, acabaram tendo que ser sacrificados. Ele manda seguir em frente e eles ficam lá se afogando, falando, pelo amor de Deus, não me deixa aqui. Mas se ele não tomasse essa decisão duríssima, o navio inteiro ia afundar. Ser líder não é fácil. E aparece essa cena dele porque eram pessoas de confiança que ele gostava e que ele deixou morrer. Quantas vezes eu tive que demitir pessoas que não é nem dizer que eu gostava só. Pessoas que eu gostava, que me entregavam resultado, que tinham famílias que dependiam, mas às vezes vinha um corte. E eu tinha que fazer. Não é fácil, tem que ter estômago. E faz parte. E você tem que promover um alinhamento interno e lembrar que, assim, você precisa fazer aquelas demissões, você precisa promover aquela mudança para salvar o resultado da empresa, para que a empresa continue existindo dando lucro para o acionista. E isso ninguém te conta. Então, faz parte. Então, liderar é ter coragem de tomar decisão difícil, fazer o uso do bom poder em prol de si, do grupo e da sociedade. Usar o teu poder para quê? Cada demissão que eu fazia com respeito, fazia explicando verdade com amor. Não é pessoal, é o momento da empresa. No que eu puder te ajudar, preparamos o melhor pacote possível. Mas tem que ser feito. Você vai falar o quê? Não tem jeito. E aí vem os 5 pilares que eu considero de uma liderança inspiradora, que são os 5 pilares da mentoria. E nesse minuto eu queria apresentar para vocês a mentoria. Vocês me dão licença? Para explicar como funciona. Claro. Sim. Então, o primeiro pilar que eu vou ensinar
É como você faz para você ser líder de você mesmo, para você promover esse alinhamento interno, para você ser uma pessoa automotivada que não depende de fatores externos, para você, uma pessoa que conhece seus estilos de liderança e sabe quando utilizar. Os estilos de liderança do Goldman, não vou falar sobre isso agora aqui, está dentro da mentoria, mas você vai fazer o teste para saber quais são os seus estilos, eu vou te explicar quando usar cada um deles. Lembra um pouquinho os arquétipos, que a gente já fez curso de marca pessoal comigo. É um líder que tem autoconhecimento, vai ter alguns exercícios, adoro exercícios de autoconhecimento. É um líder que tem gestão emocional. Se você não tiver isso aqui, amado e amada, não rola. Antes de você dominar o mundo, você tem que dominar a si mesmo, entendeu? Se você não fizer aquele alinhamento, aquela conversa, dá pau. Então, por isso, esse é o primeiro módulo. O segundo módulo é quando você começa a inspirar outras pessoas. Então, você tem que aprender a se relacionar com o outro, você tem que saber gostar de pessoas. Tem que ter o teu propósito claro, inclusive para comunicar, e você tem que construir uma visão. Porque se você não constrói uma visão, você não vai levar ninguém para lugar nenhum. Então, este é o segundo módulo, que é você sendo um líder inspirador. Em cada módulo vai ter encontro ao vivo, eu vou explicar dele adiante. Quem já fez minhas mentorias sabe que os exercícios são bobinhos, profundos, e que sempre promovem insights bem interessantes, porque o meu objetivo é ir mudando a cabeça, o mindset, e ao mesmo tempo ferramentando. E nisso, modéstia à parte, eu amo fazer e faço bem feito. Comunicação e posicionamento. Não adianta ter a visão se você não souber comunicar e se você não tiver punch, coragem para se posicionar. Nesse módulo eu vou falar sobre como comunicar a sua visão, vou falar mesmo de como vender o seu peixe para você influenciar pessoas, como efetuar apresentações de sucesso, como você faz para se posicionar e como você faz para contratar e demitir. Um pouco do que eu já falei, mas com mais alguns detalhes. Depois tem a preocupação, não adianta só você fazer isso, você tem que saber ter uma equipe de alto desempenho. Então, eu vou falar de definição de metas, vou falar de gestão de tempo e dos seus liderados, vou falar de avaliação de pessoas, como você faz para, se você não tiver na sua empresa, criar uma avaliação de desempenho, para reconhecer pessoas, vou falar sobre conversas difíceis, um passo a passo, e vou falar sobre entrega de resultado, o que você pode fazer para garantir o ritmo da entrega de resultado. Por fim, eu vou falar de uma cultura inspiradora, porque é quando é você para o mundo, né? Além de entregar resultado, como é que você contribui para uma cultura inspiradora? Como é que você faz? Como é que é um líder que constrói uma cultura e consegue promover as mudanças necessárias e que estimula a criatividade? E a voz está pifando. Então, esses são os 5 módulos, que eu chamei de método LI por causa da Liris, tá? De liderança inspiradora. Mas é o método da Li. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque é a minha visão de liderança. Gente, eu estava com o cabelo mais comprido, eu cortei, estou sentindo uma falta das minhas madeixas, vou deixar crescer de novo. Adoro cabelo. Então, prepare-se para liderar em todos os níveis da organização. É uma imersão, como eu falei, que nasceu de uma necessidade de desmistificar um pouco o conceito de liderança para colocar a minha visão. Não é algo inato, não é um dom natural, que poucos privilegiados possuem. Dá para aprender, mas dá para aprender para quem quer, entendeu? Quem está disposto a encarar. E aí, durante o processo, você vai aprender como se transformar no líder inspirador, que sabe se comunicar com a equipe, com os pares, superiores, clientes, que é querido por sua competência e postura, e que sabe se expor e influenciar pessoas. Eu vou dar uma pitadinha. Quem já fez o curso de marca pessoal, eu vou colocar uma pitadinha de personal branding, porque tem a ver, o líder precisa saber fazer isso. Para quem que é? Para quem quer se sentir seguro como líder, para não ficar naquele processo de sem noção, ou para ganhar mais ferramentas. Quem quer ser respeitado e admirado. Quem quer ter mais resultado. Quem quer crescer na carreira. E para mim, acima de tudo, né, para quem quer estar acompanhado e ser mais feliz. Eu vou colocar aqui para quem não quer ter burnout, tá? Faltou acrescentar isso aqui. Porque para mim, tudo na vida tem que ser leve. Eu trabalho pra caramba até hoje. Ralo um monte,
mas tem que ter alegria no final, sabe? Você pode sofrer durante o processo, até com cansaço, com até atritos que surjam, mas tem que dar certo. E se não tiver essa leveza, por isso que eu falo tanto do alinhamento, que para mim é o grande segredo, você não aguenta, você morre. E eu vou tratar muito dessa inteligência emocional de diversas formas durante a mentoria. Então, é para quem quer ser reconhecido e crescer na carreira, precisa desenvolver habilidades executivas para liderar pessoas, conquistar mais resultados, impulsionar o negócio, quer aprender a se comunicar de maneira influente, ser admirado como líder e inspirar pessoas. Porque não tem coisa melhor do que você encontrar uma pessoa, e isso acontece comigo, graças a Deus, volta e meia, que vira para mim e fala, me lembro daquela coisa que você falou no tal dia que mudou minha vida. Então, naquele momento, eu transformei uma vida de uma pessoa e eu não tinha nem noção. Porque quando você está no teu estado de alinhamento interno com um propósito claro, o que acaba acontecendo é que sai, de verdade, sai luz de você. Nos piores momentos de treva, você é um líder que fala aquela mensagem que salva o jogo. E isso dá para ser feito, todos nós temos esse poder. Todo mundo tem, de verdade, luz e tem uma boa mensagem dentro. Só que você precisa aprender a se autogerir para conseguir transmitir e precisa aprender a comunicar isso. Alguns resultados que eu sempre falo de mensagens que eu vou recebendo de pessoas que foram promovidos ou que cresceram na carreira, das outras mentorias que eu faço de marca pessoal. São testemunhos que, graças a Deus, eu recebo muito. Alguns vêm por mensagem de voz gravada, o Ivo sempre diz, me manda um vídeo, me grava um vídeo. Aliás, tem vários mentorados aqui que eu já vou pedir, né, que estão me devendo, né? Não vou nem falar aqui, ó, tô de olho em vocês. Porque ajuda para que as pessoas que ainda não me conheçam tenham confiança em mim. Então, você vai aprender a liderar pessoas de forma inspiradora, autogerenciamento de emoção, gerência de tempos e processos, comunicar-se de forma clara e efetiva, administrar conflitos e garantir a entrega de resultados de forma sustentável, sem você morrer pelo processo, durante o processo. Graças a Deus eu não morri, eu sou a prova viva disso, como eu falei, ainda estou com a pele boa, gente. Então dá para fazer, acredita na tia. E como é que a gente vai fazer? A gente vai ter 5 encontros. Ela ficou muito maior do que eu imaginei que ela ia ser no início. 5 encontros quinzenais em grupo, ao vivo comigo. Quem já viu sabe que é uma delícia. A gente vai ter a comunidade, como sempre, do grupo, né, do WhatsApp, do networking. E vai ter uma trilha com 5 módulos. Eu ainda vou gravar essas aulas todas, eu estou com o escopo delas, ainda, assim, desenvolvi. Só que, assim, quanto mais eu vou criando aula, mais eu tenho vontade de incluir conteúdo, né? Que eu vou falando, isso também é legal, também quero contar. Então, são esses encontros ao vivo, focados nos maiores desafios. No encontro ao vivo, cada encontro eu vou fazer um exercício de explodir a cabeça. Vocês vão ver, cada encontro vai ser muito incrível. Sempre vai ter um exercício que eu separei especialmente para dar uma balançada, sabe, na parte emocional, para alinhar com o cérebro. E nos exercícios gravados vai ter exercício para fazer, enfim, tem PDF. De novo, quem está comigo sabe que é tudo explicadinho, tudo bonitinho. E tem uma linha de raciocínio concatenada. Então, a gente vai estar junto por 2 horas, vai colocar a mão na massa. Se tiver dúvida para tirar, que nem eu vou fazer agora, a gente vai fazer no final dos encontros. E sempre rola um grupo de networking, é uma delícia, as pessoas acabam se conhecendo. E como eu falei, eu tenho muito prazer no que eu faço. Então, é uma mistura de ferramentas práticas com dinâmicas, diagnóstico, é muito dinâmico e é muito profundo ao mesmo tempo, porque, como eu falei, eu vou falar de fundamentos e depois eu vou colocar as técnicas. Os encontros ficam gravados, quem não puder ir, assiste a gravação, e ficam disponíveis na área de membros durante 1 ano. O que tem dentro de cada módulo? No Líder de Si Mesmo, eu vou falar sobre os 4 estágios de liderança, sobre os princípios de liderança, como a tua história pessoal interfere no teu estilo de liderança, porque sim, interfere. Como eu falei para vocês, a minha história não só de vida, é profissional. Quais são suas forças e talentos para você mapear? Quem fez a mentoria de personal branding, faça pelo mapeamento de história, faz a história pessoal, mas aqui eu vou fazer um pouco diferente, vou ter uma outra perspectiva. E forças e talentos é o mesmo exercício. Níveis de habilidade para você reconhecer em você e nos outros, na sua execução,
e vamos falar sobre os estilos de liderança. No módulo de líder inspirador, a gente vai falar sobre os meus 6 Cs de liderança, que eu considero que são fundamentais, as características. Vamos falar sobre o propósito, vai ter uma pequena aula de propósito, o método Rota fala profundamente disso, isso aqui é só um pedacinho. Quem se interessar mais pelo assunto pode ver o método Rota. Como criar relacionamentos construtivos, como construir a sua missão e a sua visão como líder e como ser o líder inspirador. No módulo 3 de comunicação, a gente vai falar sobre os 4 passos de comunicação de um líder, é tudo didático, como fazer apresentações que vendem suas ideias, como fazer contratação e demissão, e quando você assume um cargo novo, o que você tem que fazer? Porque nisso eu tenho experiência que eu mudei bastante. Passei por 6 empresas. Equipes de alto desempenho, módulo 4. Então, como é que você estabelece as bases para gerir essa equipe? Como é que você faz uma gestão de tempo? Como é que você cria um planejamento estratégico de marketing, que eu vou usar como exemplo, mas você pode fazer uma analogia para o seu caso. Isso não tem lugar nenhum, tá, gente? Tem um monte de conteúdo aqui que eu falei da minha vida, da minha história, você não vai encontrar isso aí. Tem um monte de cursos e vivências misturadas. Tá? Por isso que eu fui colocando mais conteúdo, porque tem muita coisa bacana para contar. A Líris Executiva Líder está feliz da vida que vai contar tudo isso para vocês não têm noção. Como é que você faz para garantir a entrega de resultados? Como é que você faz para você reconhecer a equipe? Como é que você faz a avaliação de desempenho? E como é que você tem conversas difíceis? Isso é uma coisa bem complicada, que é a história do estômago. E na parte de construção de cultura, como construir uma cultura inspiradora, como é que você faz para construir a visão e a missão da empresa? Se a empresa já tem, né? Como é que você faz para comunicá-la? Como resolver conflitos, como promover mudanças e como fazer para liberar a criatividade. É um exercício muito legal de programação neurolinguística para você fazer com a sua equipe para liberar a criatividade. E somente para essa turma, eu vou gravar 2 cursos. Essas aulas, elas estavam na mentoria de marca pessoal, eu vou transformar em curso. Então, quem não participou daquela mentoria vai ter esses cursos que eu também vou gravar. Como eu falei, vocês vão ter entrega disso ao longo do período, que é o curso de networking e de apresentação de sucesso. Normalmente, o meu processo é assim. Para alguém entrar na minha mentoria, eu faço um call, não dos quem já me conhece, né, que já fez minhas mentorias, que já pulou essa etapa. Para eu saber se eu sou a pessoa indicada. Porque na minha mentoria, a responsabilidade é sua, mas é minha também. Eu estou junto. Então, se eu não for capaz de resolver o teu problema, se eu não for a mais indicada, eu não vou te pegar. Então, por isso tem essa pré-seleção com a entrevista, tem a aprovação, né? Demonstra o potencial e interesse de participar. E depois é que a gente faz o pagamento. A minha garantia é de participação no primeiro encontro ao vivo, mais os módulos da aula 1 liberados. Então, esse primeiro módulo vai acontecer daqui a 2 semanas, para eu ter tempo de gravar as primeiras aulas. E quem não quer permanecer é 100% de volta. Então, a minha garantia é, ou eu entrego o que eu estou te prometendo, o que a gente tratou na nossa entrevista, ou você, a qualquer momento, pode pedir o teu dinheiro. Graças a Deus, eu nunca tive que devolver o dinheiro de ninguém, só teve uma pessoa que me contratou, que foi uma influência gigante, de, 6 milhões de seguidores, que depois vi que não éramos feitas uma para a outra, não deu certo. Mas dos meus mentorados eu nunca tive esse problema, eu sempre entrego a mais do que as pessoas pensam que contratam. Mas se você não estiver feliz, a qualquer momento você sai, eu te devolvo 100%. Então o teu risco é 0, 0, 0, 0. Então os encontros vão acontecer nas segundas-feiras de 19 às 21. A cada aula você vai perceber sua evolução e vai te dar mais autoconfiança, clareza de objetivo, capacidade de implementação de ação que vai te levar onde você deseja estar. Essa mentoria vai custar R$ 4.997, essa é a única vez que eu vou fazer por esse preço de R$ 2.997 à vista. Não vou fazer mais esse preço, porque é a primeira turma, porque ela vale realmente muito mais do que isso. Vocês viram o conteúdo, vocês viram a entrega, e vocês não têm noção de como vai fazer diferença na vida de vocês. Então, é a única vez.
E eu não estou mentindo, porque eu sou muito transparente e muito verdadeira. É realmente a única vez que vai estar nesse preço. Eu sempre falo que nós somos a somatória do que nos trouxe até aqui e é hora da gente criar o nosso eu do futuro. Então, eu acredito muito que a decisão de hoje é que vai levar a gente ao que a gente quer ser no futuro. Se a gente perde as oportunidades, a gente se arrepende. E eu sou a louca, né, que na dúvida, eu fiz 2 formações de coach, porque eu fiquei em dúvida entre um curso e outro, comprei os 2. E hoje eu estou em 3 mentorias. Então, imagina, eu sou super suspeita, porque eu sei como é que uma mentoria encurta caminho, diminui chance de erro, e faz com que você fique mais feliz, sabe? É isso, amados. Quem tiver interesse de participar vai ser uma alegria. Dani, como é que a gente vai fazer? Marca um call? Ninguém não me conhece ainda? Eu acho que eu gostaria, na verdade, de marcar call com todos vocês, mesmo os que já me conhecem, que são meus ex-alunos. Para a gente, sabe, detalhar, tirar dúvida, para eu me sentir mais segura. Ok? Eu vou ficar com as inscrições abertas somente até quarta-feira da semana que vem, porque eu tenho que começar a fila andar. Tá bom? Para eu poder gravar as coisas e dar conta. Por que até quarta-feira? Para eu ter tempo, amanhã eu estou com a agenda lotada, praticamente, eu tenho mentorados, enfim, tenho reuniões. Eu vou conseguir falar com vocês amanhã, talvez em algum horário, eu vou passar minha agenda para a Dani. Quem tiver interesse, por favor, falar com a Dani. E aí eu falo com vocês segunda e terça. Tá bom? Vai ser uma alegria. Eu acho que a Combinado. gente pode colocar o link aqui se as pessoas quiserem ver mais informações, né? Ai, por favor. Aqui. E meu contato está no grupo do facilita. WhatsApp, para quem quiser falar comigo. E vou pedir um favor para vocês. Se vocês acham que tem alguém que pode se interessar por isso, eu disponibilizo essa aula gravada. Algumas pessoas não puderam estar aqui, várias pessoas falaram, posso assistir a gravação? Eu não vou disponibilizar geral. Eu vou disponibilizar para quem tem interesse. Tá? Então, se vocês tiverem alguém para indicar, eu vou agradecer. E agora eu vou responder as perguntas. Transição de carreira. Alguém tem alguma dúvida, gente? Como é que foi para vocês? Só para dar... Vocês estão com uma carinha muito quieta. Foi bom estar aqui hoje? Aprenderam? Muito bom. Valeu? Sempre. Valeu muito a pena. Ale, Cris, eu não tinha visto vocês. Alguém ainda não Valeu. conhecia eles? Não vou nem falar. Sempre vale muito. Oh, que lindo, que lindo. Deixa eu responder, então, as perguntas. Obrigada pela atenção. Ligues, eu tô com vontade de dar essa mentoria para o meu chefe. Pode dar. Obrigada, Ia me ajudar Liliane. tanto. Olha, dá para o seu chefe. Estou falando sério, manda para ele. Manda para ele. Aí você vem junto também, porque assim eu convivo com você de novo. Legal. Respondendo as perguntas. Responda sobre liderança, que eu já falei. Sobre como ter visibilidade com a liderança. Tem vários truques, eu vou ensinar isso na mentoria, vou te dar um truque. Que é assim, quando você for entregar alguma coisa para o seu chefe, que o seu chefe pediu, o seu líder pediu, entrega com um lacinho de fita. O que significa isso? Vai entregar um relatório, vai entregar alguma coisa, entrega com uma observação a mais. Sabe, do tipo, eu percebi isso aqui, eu descobri que isso aqui, traz os insights, faz uma parte analítica que ele não espera. Porque muitas vezes o que ele espera é que você cumpra o teu trabalho. Não, dá o teu pitaco e pergunta, né, faz sentido o que eu estou falando, ou você está vendo outras coisas que eu não enxerguei, e abre a conversa. Sacou? Você tem que mostrar para o teu chefe, para o teu líder, que você tem uma visão maior do que ele imagina que você tem. Sobre transição de carreira, eu acho que a gente pode até marcar, querida, vamos marcar um call para a gente falar sobre isso, mas transição de carreira, o que eu vou falar você tem que saber quem você é, quais são os teus pontos fortes, você tem que entender qual é a diferença que você quer fazer no mundo, e é essa bagagem que você leva de um lugar para o outro, porque a tua reputação te persegue.
E ao invés de fazer, que foi o que eu falei, quando eu saí do corporativo, eu deixei a Líris executiva um pouco aposentada. Não, a Líris, vamos falar só de pessoas. Eu deixei a Líris executiva líder e a Líris de marketing na praia. Quando eu abri a Wise, que é a agência de marketing, a Líris de marketing ficou feliz e eu fiquei mais feliz. Porque todo mundo falava, você vai ser coach. Eu não me via como coach. Porque eu nunca fui coach, eu sempre fui mentora da Pitaco, coach não dá. E aí, abri marketing, beleza. Aí veio o personal branding, metade coach, mentoria, né? Com metade branding, maravilha, me senti completa. Eu achava que eu estava completa. E aí os alunos, eu começava a abrir caixinha, as pessoas falavam assim, Líris, eu queria muito saber da tua história, como é que você conseguiu fazer o que você fez? Porque na minha época, amados, não tinha nenhum incentivo à mulherada, tá? Foi assim, sangue, suor e lágrimas. E aí eu falei, vou falar algo disso algum dia, mas precisou chegar um momento de eu conseguir falar, e esse momento é agora. É o momento em que a Líris líder começa a contar o que ela aprendeu, e que foi o que eu falei, tem muita coisa que eu reuni que é vivência, não está em livro, não está em lugar nenhum, é skin in the game. E para você fazer a transição, Jussara, você tem que olhar para a tua história, ver quais são as Jussaras que moram aí dentro, e usá-las em outras atividades. Como eu faço hoje. Eu estou falando de liderança sem estar como executiva dentro de uma grande empresa, empreendendo. Mas eu tive que liderar a equipe fora, porque eu tive uma empresa, né? A Wise Marketing, que eu fechei no final do ano passado. Enfim, então é isso. Respondi as perguntas? Sim, sim. Muito obrigada. Parabéns, Liz, vou precisar sair. Que bom! Obrigada, obrigada. Se você tiver interesse, Liana, a gente se fala. Tá, Amanda? Tem aí o link. Alguém quer falar mais alguma coisa, meus amores? Eu costumo ser pontual. Eu falei que era das 7 às 9. Olha que delícia. 8h57. I'm so proud of me. Vocês são meus mentorados, vocês sabem disso. Sou tão orgulhosinha. Foi incrível, Lídia. Nossa, cada conexão com você é um aprendizado gigante. Obrigada, meu amor. Obrigada. Vai ser uma alegria se você quiser participar dessa mentoria. Você vai aprender um monte. Muito bom. Tá bom, queridos? Então, gratidão. Um beijo. Ó, venham, indiquem, recomendem. O risco é zero. E eu prometo que eu vou cuidar. Tá bom. E vou dar umas verdades com amor, que eu dou, né? É isso aí. Eu sou meia mussarela, meia calabresa. Tchau, E aí? pessoal. E aí, Dani? Tchau, pessoal. Fala, Alexandre. Valeu, bom te ver, Wilson, bom te ver, Paulo. Bom te ver, Prof. Alexandre. Ligues, muito bom te ver Até sempre. mais, pessoal. E até breve. Fica bem. Até breve. Eu quero vocês lá. Venham. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.